não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Na última aula houve uma queda justamente quando o tema do voto de abstinência em matéria de opiniões ia ser comentado. O curso está brilhante, parabéns, obrigado. Ed Trevisano. Bom, o voto de abstinência em matéria de opinião, era isso que era, na verdade, é o tema que será da próxima aula, que é o tema do que a gente chama o repertório da ignorância. Eu acho que hoje não vai dar muito tempo da gente abordar isso aí. Mas é o seguinte, tudo aquilo que nós conhecemos, ou que imaginamos conhecer, tem dentro de si um coeficiente de desconhecimento ou de ignorância que faz parte da própria natureza da coisa. E, por exemplo, você pode olhar uma pessoa desde fora, corpo humano, e você pode também, né, colocá-la numa mesa de cirurgia, abrir a barriga dela e ver como os órgãos estão funcionando por dentro. Agora, você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? Quer dizer, você conhecer uma dessas coisas implica você desconhecer a outra no mesmo momento. Esse coeficiente de desconhecimento faz parte da estrutura da realidade. Não há nenhum objeto no mundo que possa se mostrar a nós sob todos os seus aspectos ao mesmo tempo. Ele tem que mostrar alguns aspectos escondendo outros. Isso é assim não por causa da nossa ignorância, isso é assim por causa da estrutura da realidade. Por exemplo, um objeto tridimensional, você só pode olhar sob certos ângulos ao mesmo tempo. Você não pode olhar por todos os ângulos ao mesmo tempo. Não é isso? Por exemplo, para eu ver a superfície desta mesa, é preciso que eu não esteja vendo o fundo ao mesmo tempo. Então, isso é o aspecto, vamos dizer, de ignorância que faz parte da estrutura da realidade. Não é um defeito do nosso conhecimento. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que para nós chegarmos a uma certeza, um conhecimento, vamos dizer, sólido a respeito de algumas coisas, nós precisamos distinguir muito bem o que é no objeto o coeficiente de desconhecimento intrínseco dele e o que é fruto apenas da nossa ignorância. O que nós ignoramos dele, mas que nós deveríamos saber, e o que nós ignoramos, porque ignorá-lo faz parte da estrutura do objeto mesmo. É isso? Para fazer isto, você precisa um dia fazer um negócio que é o repertório da sua ignorância. Que é você fazer a lista daquilo que você precisaria saber para você compreender as coisas que você quer compreender. É isso? E esta lista acaba virando um programa de estudos mais tarde. Tá certo? Como, por exemplo, se você ler as reflexões autobiográficas do Eric Feiglin, você vai ver que desde muito cedo ele colocou para si o problema dos movimentos ideológicos de massa. Não é isso? E que ele logo percebeu que para ele poder investigar esse problema, ele precisaria saber isto, e mais isto, e mais isto, e mais isto, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo. E ele foi atrás dessas coisas, inclusive fazendo 2 viagens de estudos, uma para a França, uma para os Estados Unidos,
para complementar as coisas que lhe faltavam, para ele no fim poder atacar o problema dele. Tá entendendo? É claro que à medida que ele foi investigando, a lista foram entrando novos itens na lista. Não é isso? E também algumas coisas que pareciam importantes no começo acabaram revelando que não tem importância nenhuma. Mas é assim que se faz. Tá certo? Então, ao propor o exercício do repertório da ignorância, que vai ser na próxima aula, não vai ser nessa, não sei nem se é a próxima ou a segunda, nós vamos ver que uma coisa fundamental para você controlar a qualidade e a quantidade do que você conhece, é necessário você reduzir o número de opiniões que você tem. Porque as opiniões, elas passam por nós, elas vêm às vezes da mídia, vêm de um vizinho, você não sabe de onde, e passam pela sua boca, e daí a partir da hora que você as emitiu em voz alta, elas começam a compor a sua autoimagem, e só vão te atrapalhar. Tá certo? Então você tem que reduzir aquilo, para você ter um controle melhor do que você conhece e desconhece. Quais são as suas áreas de ignorância no sentido humano, quais são as áreas de ignorância que são inerentes à estrutura do objeto. Quer dizer, você simplesmente saber o que você tem de ignorar para conhecer certas coisas já é saber muito. Né? Então, isso vamos dizer, esse voto de abstinência não é só um aspecto moral, é um aspecto técnico do aprendizado. Quer dizer, eu vou ter opiniões sobre menos coisas porque eu quero controlar melhor aquilo que eu sei e o que eu não sei. Quer dizer, eu quero controlar o grau de certeza. O problema do grau de certeza nós nem tocamos ainda, que é o que está mais ou menos ali na apostila Inteligência, Verdade e Certeza, mas que eu vou dar uma explicação atualizada daquilo. Quem quiser ler a apostila, não fará mal nenhum, mas nós vamos voltar a esse assunto com muitos acréscimos mais tarde. Então, quando vem essa questão do grau de certeza, quer dizer, você ser capaz de você rever as suas opiniões e saber graduá-las segundo os graus de certeza, quer dizer, o que eu estou pensando é algo que eu tenho certeza absoluta, é algo que eu tenho uma certeza razoável ou probabilística, é algo que eu tenho apenas uma crença verossímil, ou é algo que é apenas uma possibilidade sobre a qual no fim das contas eu não sei nada. Quer dizer, você graduar essas coisas já é você limpar a área, tá entendendo? E, portanto, você saber das suas opiniões quais que você pode defender, quais que vale a pena defender até a morte, tá certo? E quais as que não vale, quais as que vale a pena você negociar, tá entendendo? O senhor mesmo já confessou que cometeu erros de apreensão em casos, digamos, recentes. Por exemplo, elogiar o Mangabeira Unger ou dar ao crédito o livro do John Cornwell contra o Papa Pio XII. Porque esses erros se dão e como evitá-los? Fala, é impossível evitá-los. Tá certo? Você pode diminuir o número deles, mas, por exemplo, a mim me acontece essa desgraça de ser um opinador profissional de mídia, que é uma coisa que eu faço em parte porque não tem outras pessoas falando o que deviam falar, e em parte como uma atividade profissional para eu pagar minhas contas, tá certo? Mas que, por exemplo, se eu pudesse, em vez de você ter que escrever artigo regularmente, escrever só quando eu quero mesmo, seria muito melhor. Mas como a gente está toda hora emitindo opiniões, você vai errar necessariamente. Né? Agora, o que eu acho bonito é quando às vezes a pessoa descobre um erro de detalhe, né? Por exemplo, uma notícia que ou eu li errado, pegou na fonte errada. Né? Tem uns camaradas que eles procuram isso nos meus escritos assim com uma avidez, e quando eles encontram eles ficam tão satisfeitos, mas tão satisfeitos. Né? Essa semana teve um que eu tinha escrito o negócio das camisinhas, né, que o Papa tinha razão no negócio das camisinhas, porque um biólogo americano que pesquisou o assunto disse que ele tinha, daí os freios disseram, não, você é um charlatão, porque no dia seguinte o cara atenuou o que disse e tal. Eu falei, mas como é que eu lendo uma entrevista do cara de tal data eu posso comentar o que ele disse na entrevista seguinte? Eu falei, não é possível. Né? Você falou que as camisinhas não protegem nada, e o cara falou que elas podem ajudar alguma coisa. Eu digo, bom, mas eu disse que elas não protegem nada, eu não disse que elas não podem ajudar em nada. Eu disse que às vezes, claro, às vezes elas podem funcionar, eu não nego. O que eu disse é que elas não protegem. Proteger é uma coisa, ajudar é outra. E o que o biólogo falou? O biólogo falou, não, elas podem servir
como backup prevention. Isso é um backup. Backup é em última instância. Primeiro você faz isso, segundo você faz isso, terceiro você faz isso. E também, por via das dúvidas, use camisinha. Tá certo? Mas o camarada ficou tão bravo comigo, tão bravo. Disse, você é um canalha, você não é filósofo coisa nenhuma. Quer dizer, eu escrevi na minha vida uns 40 mil páginas, dei horas e horas e horas, centenas de horas, milhares de horas de aula. Né? E o sujeito pega uma coisa que eu escrevi sobre camisinha, e mesmo que tivesse errado, ele diz, você não é filósofo coisa nenhuma, você é um canalha. Eu digo, mas é um negócio tão desproporcional. Né? Mas podia estar errado, eu podia estar errado realmente naquilo. Mas mesmo que tivesse errado, eu falei, bom, não é um problema muito grave. Se você está errado, você corrige no artigo seguinte, ou corrige mais dia, menos dia. Né? Não é um problema muito grave. Grave é se você sabe que você errou e você continua disfarçando para não passar vergonha. Passar vergonha você vai passar de qualquer jeito, pô. Mesmo se você estiver certíssimo em tudo que você disse. Né? Sempre vai ter gente querendo te envergonhar, sempre vai ter gente querendo te humilhar. Isso não é um grande problema. Então é só você corrigir a coisa, né? E pergunta se erros são inevitáveis pela necessidade de escrever e divulgar escrito continuamente. É exatamente isso. O coeficiente de erro do jornalismo é muito alto. E o coeficiente de erro nos meus artigos é muito menor do que no jornalismo em geral. É muito menor do que qualquer outro colunista que eu conheça. Mas muito menor. E mesmo assim, mas existem os fiscais do Olavo. O Olavo tem que estar 100% certo em todos os detalhes, porque senão ele está errado em tudo. Quer dizer, não tem... Né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.